investimentos em qualquer espaço urbano gera valorização fundiária, gera valorização imobiliária, provoca impactos, né, de vizinhança, provoca impactos sobre o sistema viário, sobre o sistema de transporte público, sobre sistemas de infraestruturas, de saneamento ambiental, sobre a demandas por serviços. Isso é inevitável e faz parte intrínseco, né, a própria lógica de investimento na cidade. E a gente precisa considerar esses impactos na hora de fazer esses investimentos, principalmente quando esses investimentos acontecem num contexto como o da Zona Leste do município de São Paulo, que é uma parte da cidade que se formou a partir de uma série de loteamentos populares, clandestinos, né, existe muita população de baixa renda morando lá, e essa população vai sofrer os impactos positivos e negativos desse tipo de investimento, né? Então, a realização de um estádio como esse não pode se restringir aos limites do terreno, aos limites da gleba. A gente tem que pensar para além dos limites da gleba onde vai se implantar esse equipamento, principalmente no que diz respeito à valorização imobiliária que isso vai gerar. A gente tem que considerar esse investimento dentro de uma estratégia fundiária, de captura da mais-valia, que vai acontecer naqueles terrenos, naqueles imóveis, dentro de uma política habitacional para fornecer alternativas para reduzir o impacto sobre essa população de baixa renda, e a gente tem que equacionar devidamente todo o impacto que vai acontecer na rede de infraestruturas e de serviços do local. Ok, bom, parece que já estamos considerando que vai ser mesmo Itaquera e vai ser o Corinthians. Mas vamos adiante. O professor Cândido Malta, que acho que é um defensor, inclusive, é um defensor de que se realize a Copa lá mesmo, não é isso? Há 32 anos. Quando nós fizemos na gestão do Olavo Setúbal, o prefeito, né, eu era secretário, nós doamos essa área para o Corinthians fazer o seu estádio. É uma aspiração antiga do Corinthians e, de certo modo, de parcelas da sociedade que querem também que aquela região se desenvolva. E esse estádio está tardando a ser construído, faz 32 anos que esperamos por ele. Ele terá um impacto na linha do que já o Nakano desenvolveu, muito importante na região, e deve fazer parte de um plano da região como um todo. E esse impacto será tão mais positivo quanto mais ele não for pensado apenas como uma arena para futebol, né? Ele deve ser pensado como uma arena de uso múltiplo. E como arena de uso múltiplo, ele deve incluir até shopping centers do seu entorno, pode incluir escritórios, pode incluir, enfim, uma centralidade multiuso. Se pensar assim, eu acho que a cidade poderá ganhar bastante, porque será um novo polo de desenvolvimento de geração de empregos para a Zona Leste. Há uma operação urbana prevista no plano diretor, chamada Operação Urbana Jacopêssego, que é uma operação urbana que visa justamente esse objetivo. O estádio pode ser um grande impulsionador. Mas mais do que o estádio, eu queria lembrar aqui que o Rodoanel está hoje desembocando por lá, né? Uma espécie de sucedâneo, uma variante, vamos dizer assim, do tramo leste, mas que desemboca no aeroporto de Cumbica. Então, se você interliga o aeroporto de Cumbica com o ABC, né, que é o que esse tramo leste sucedâneo vai propiciar, que está para ser inaugurado agora, em poucas semanas, está para ser inaugurado, e se o estádio vem e se soma a isso como uma arena multiuso, como uma grande centralidade, poderá criar uma grande transformação para a Zona Leste, e a maioria dos corintianos estão por lá, né? O próprio presidente do Corinthians, André Chess, lembra isso, né? Que o estádio estará servindo a maioria dos corintianos paulistanos. Eu queria também lembrar que isso mostra que planejar a longo prazo é bom, né? Eu estou um pouco contrário ao plano diretor de São Paulo, que tem um prazo curto, né, de 10 anos só de pensar na frente. Eu acho que deve pensar 20, 30 anos na frente. Você vê, nós pensamos 32 anos na frente. E agora que depois de uma discussão ampla entre vários estádios, vem esse parecer como sendo melhor. Eu quero lembrar que o estádio do Pacaembu e o estádio do São Paulo
os dois foram instalados em área pública, área de loteamento, área que o loteador doaria normalmente para a área verde. O do São Paulo é assim também, o Pacaembu também. E esse outro, esse de Itaquera, não é bem assim, não está numa área de alta renda, como é o caso do Morumbi e como é o caso do Pacaembu, criando transtornos para os vizinhos. Aquela inserção é urbanisticamente ruim do Pacaembu e do Morumbi. Mas já o de Itaquera não. Itaquera vai estar no centro de uma enorme região urbana que tem 2 a 3 milhões de habitantes, dessa ordem de grandeza. E será então, poderá ser um grande centro para toda essa população moradora lá, e para aqueles que estão, vamos dizer, na região oeste e sul de São Paulo, e que terão que se deslocar para lá, né, eles terão que ter um transporte coletivo de qualidade. E isso será bom. Quer dizer, a pressão que essa população fará para poder ir assistir os Jogos do Corinthians lá em Itaquera será promotora da qualidade do acesso a Itaquera, de uma melhoria especialmente do transporte coletivo, dos metrôs. O metrô da Zona Leste está lotado, mas é possível colocar uma outra linha paralela, a custo muito baixo, de superfície, na faixa da ferrovia. Então, essa ideia de você adensar ao longo da ferrovia é uma ideia antiga, eu defendo essa ideia também há 40 anos, né? E, de certo modo, isso vai ser posto em prática também com esse estádio. Você adensar ao longo das ferrovias é hoje eu diria quase unânime, né, entre nós, que há uma solução para São Paulo. Né? Você adensar onde pode ofertar o metrô de superfície, que é muito barato. Eu queria dar sequência, o professor Cândido Malta já entrou em alguns temas que nós vamos abordar com mais detalhe mais à frente. E eu queria retomar a pergunta inicial, que é assim, vale a pena mesmo fazermos a Copa do Mundo aqui em São Paulo? Agora, com a palavra, o professor Jorge Wilhelm. Eu acho que quando eu penso na Copa, eu penso que o que é bom é ganhar a Copa. É isso que todo mundo pensa. O importante da Copa é ganhá-la, fazer onde ela se realiza. Existe uma mobilização de toda a população. Acho que é o único tema em que todo mundo está de acordo, né? Então, e mobiliza toda a população, porque o futebol também é um esporte muito popular. Então, a primeira coisa é ganhar a Copa. Bom, acontece que, por uma série de fatores, foi escolhido, até por ausência de outros candidatos, foi escolhido o Brasil, que é a bola da vez, não apenas no futebol, né? Nós não ganhamos a última Copa, né? Mas acontece que todos os desenvolvimentos recentes na economia, na cultura deste país, fez com que se voltasse para cá muito a atenção, os olhos, a mídia. E o fato de nós termos quase que surfado sobre a crise mundial econômica faz com que, de repente, coisas que nós fazemos há 30 anos, que nem mistura do álcool com a gasolina, né, que eu mesmo apresentei na década de 70 nas Nações Unidas e que foi visto com um ceticismo total, de repente as circunstâncias são outras e de repente nós somos os grandes inventores das soluções e quem surfou em cima da crise. Então, a atração do Brasil no mundo não decorre do futebol, né? Mas, de qualquer forma, decorre de todas as políticas recentes e dos desenvolvimentos recentes. Muito bem, então está no Brasil. E nós conseguimos não só isso, mas conseguimos também que os Jogos Olímpicos fossem no Rio de Janeiro, né? Em primeiro lugar, acho que é preciso distinguir as duas coisas, do ponto de vista do impacto, né? No caso dos Jogos Olímpicos, nós temos muito mais gente, muito mais turista vindo do que na Copa, e vem durante 15 dias numa única cidade. Depois viaja, mas vem numa única cidade. A Copa tem menos público turístico, mas em compensação tem a maior exposição televisiva do mundo, né? Então é necessário mostrar que essas são coisas diferentes e, portanto, os impactos são de ordem diferente. E no caso da Copa, ela se dá em 12 cidades. Portanto, existe até uma vantagem do ponto de vista do legado, pelo fato que ela se distribui e que as pessoas viajam mais pelo país. Eu digo isto porque os impactos locais se distinguem, né? Se está em 12 cidades, isso significa que é necessário voar por dentro desses países, ou locomover-se entre esses países, entre essas cidades, grandes pessoas que não estavam aqui antes.
né? Então, todo o problema da importância da infraestrutura entre as cidades e dentro das cidades adquire uma importância muito grande. Então, é bom ou é ruim? Eu acho que esta é uma situação superada, né? Eu acho que ela está aqui, então vamos ver como tirar o melhor proveito possível. É claro que, por fato de ser a maior exposição televisiva do mundo, o Brasil em geral, e no caso São Paulo também, será muito vista no mundo todo. Ela já não é pouco vista, né? Mas será muito mais vista em 2014 e 2016. Então isso traz naturalmente vantagens de ordem comercial, de ordem cultural, de ordem turística muito grandes, né? E portanto esse é um legado que vem e é um legado positivo. Do ponto de vista agora focando mais sobre o fato da partida inicial ser em São Paulo ou não ser, por mim, eu não dou grande importância a isto, né? Se a decisão de ter a partida inicial em São Paulo envolve um investimento ocioso de 200 milhões, eu diria que seria melhor que a inicial fosse feita no Rio de Janeiro, no Maracanã, e a final também. Não vejo maior perda, digamos, de São Paulo. Esse problema do orgulho paulista em relação ao Rio, em relação a Belo Horizonte, eu acho que é uma coisa subjetiva. Eu dou menos importância a isto. Mas se a condição de ser a partida inicial é de ter um estádio novo, né, primeiro eu acho muito as exigências da FIFA, né, seguem paradigmas para estádios novos. E nós temos pouca necessidade em São Paulo, aliás, não temos necessidade de estádios novos, né? Nós temos bons estádios para o uso normal. O que diferencia a partida inicial da Copa é que a quantidade de VIPs da FIFA e as exigências que são feitas em torno dos VIPs, que são os grandes patrocinadores desse grande negócio, como você dizia, que é uma Copa do Mundo, né, faz com que, no caso do Morumbi, se tenha que derrubar 2/3 desse estádio, que é um estádio muito bom, feito por um excelente arquiteto, que foi mestre de todos nós, que é o Artigas, né, e para reconstruí-lo, e parece realmente exorbitante de fazer isto só para poder acolher a partida inicial. O Corinthians quer, como diz o meu amigo aqui, há 32 anos fazer um estádio novo. Não é apenas que houvesse uma previsão, era na ponta do metrô, né, de maneira que era uma boa localização. O Corinthians não conseguiu fazer o estádio durante 32 anos. Ele, inclusive, abandonou esse terreno e foi para um outro terreno, acho que na Raposo Tavares. E por quê? Porque levantar recursos para construir um estádio cuja rentabilidade acho que é questionável, ou pelo menos é difícil de ser obtida, né, faz com que, naturalmente, qualquer clube privado hesite, né. Aparentemente se conseguiu uma equação pela qual os recursos para a construção desse novo estádio se obtêm, né, e ele está na Zona Leste. Isto é um fato positivo, né, mas isto nós vamos ainda voltar a discutir. Então, eu cheguei à conclusão aqui que provavelmente o professor Vilhai é São Paulino e o Cândido Malta é corintiano, porque cada um defendeu a sua ideia. Eu sou São Paulino. Eu sou santista. Temos uma campanha muito eclética. Eu sou peixe. Palmeirenses, santistas, eu queria pedir então